A fé de Abraão. Vamos iniciar com uma das mais poderosas histórias de fé na Bíblia, a de Abraão, conhecido como o pai da fé. A narrativa de Abraão, encontrada no livro de Gênesis, nos oferece um testemunho extraordinário sobre confiança em Deus, obediência e a importância das promessas divinas. O chamado de Deus. Abraão, originalmente chamado Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da antiga Mesopotâmia. Um dia, Deus lhe fez um chamado que mudaria sua vida e a história da humanidade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. Abraão obedeceu imediatamente, deixando para trás seu lar e suas posses para seguir a direção de Deus. A promessa de um filho. Uma das promessas mais significativas que Deus fez a Abraão foi a de um filho, mesmo que ele e sua esposa, Sara, fossem avançados em idade e sem filhos. Deus disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15 versículo 5. Apesar da improbabilidade, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A prova de fé. A maior prova de fé de Abraão veio quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu sem hesitação. Ele levou Isaque ao Monte Moriá e, quando estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o deteve, dizendo: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22 versículo 12. Em vez de Isaque, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício. Este ato de obediência demonstrou a profundidade da fé de Abraão e reforçou as promessas de Deus a ele. A história de Abraão é um testemunho poderoso da fé e obediência a Deus. Ele deixou tudo para trás, confiou nas promessas de Deus e obedeceu até nos momentos mais difíceis. Abraão nos mostra que a verdadeira fé se manifesta em ações, e Deus honra aqueles que confiam nele incondicionalmente. A perseverança de Jó. Introdução. A segunda história é a de Jó, cuja vida é um testemunho profundo de perseverança e confiança em Deus diante de sofrimentos intensos. O livro de Jó nos apresenta uma narrativa que explora o sofrimento humano e a soberania divina. A vida próspera de Jó. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele era extremamente rico e respeitado, com uma grande família e muitas posses. Deus mesmo atestava sua retidão, mas tudo isso seria posto à prova. O desafio de Satanás. Satanás, questionando a integridade de Jó, sugeriu a Deus que Jó só era fiel por causa de suas bênçãos materiais. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, tirando-lhe todas as posses e filhos. Em meio a essa tragédia, Jó não pecou nem blasfemou contra Deus, dizendo: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei, o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1 versículo 21. Provações mais intensas. Não satisfeito, Satanás pediu permissão para tocar na saúde de Jó, e Deus permitiu, impondo apenas que sua vida fosse poupada. Jó foi então acometido de úlceras dolorosas por todo o corpo. Sua esposa, vendo seu sofrimento, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó respondeu: receberemos o bem de Deus, e não receberemos o mal? Jó capítulo 2 versículo 10.
Os amigos de Jó. 3 amigos de Jó vieram confortá-lo, mas suas discussões acabaram trazendo mais dor. Eles argumentavam que Jó devia ter pecado gravemente para merecer tal sofrimento, mas Jó defendia sua integridade e questionava por que um homem justo sofria tanto. Durante todo esse tempo, Jó ansiava por uma explicação divina. A resposta de Deus. Finalmente, Deus respondeu a Jó, não com explicações detalhadas, mas com uma série de perguntas que destacavam a vastidão e complexidade da criação divina, mostrando a Jó que ele, como ser humano, não podia compreender plenamente os caminhos de Deus. Jó respondeu com humildade, reconhecendo sua pequenez diante da sabedoria e poder de Deus. Restauração e bênçãos. Deus então restaurou a saúde de Jó, lhe deu o dobro de suas posses anteriores e o abençoou com novos filhos e uma vida longa. A fidelidade e perseverança de Jó em meio ao sofrimento foram recompensadas, e ele se tornou um exemplo eterno de fé inabalável. A história de Jó é um testemunho poderoso da perseverança em meio ao sofrimento. Jó nos ensina que, mesmo quando não compreendemos o porquê das nossas provações, devemos manter nossa confiança em Deus, que é soberano e justo. A coragem de Ester. A terceira história é a de Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e arriscou sua vida para salvar seu povo. O livro de Ester nos revela um testemunho de coragem, fé e a providência de Deus em tempos de crise. Ester vivia no Império Persa durante o reinado de Assuero, Xerxes. Órfã, foi criada por seu primo Mardoqueu. O rei Assuero, após desentendimentos com a rainha Vasti, procurava uma nova rainha e Ester foi escolhida por sua beleza e graça. Ester, seguindo o conselho de Mardoqueu, manteve sua identidade judaica em segredo. A ameaça. Amã, um alto oficial do rei, nutriu um ódio profundo por Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele. Em represália, Amã planejou exterminar todos os judeus do império e conseguiu do rei um decreto para esse fim. A data foi marcada para o massacre. O apelo de Mardoqueu. Mardoqueu pediu a Ester que intercedesse junto ao rei. Ele disse: "Não pense que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino." Ester capítulo 4 versículo 13 e 14. Ester pediu que todos os judeus em Susã jejuassem por ela, e ela mesma jejuou antes de se aproximar do rei, um ato que poderia lhe custar a vida. A coragem de Ester. Ester se apresentou diante do rei sem ser chamada, arriscando sua vida, mas encontrou favor aos seus olhos. Ela convidou o rei e Amã para um banquete, onde revelou sua identidade judaica e acusou Amã de planejar a destruição de seu povo. O rei, furioso, mandou enforcar Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O decreto de salvação. Embora o decreto inicial não pudesse ser revogado, o rei permitiu que Ester e Mardoqueu emitissem um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem. Quando o dia marcado chegou, os judeus derrotaram seus inimigos e se livraram da ameaça. A história de Ester é um poderoso testemunho de coragem e fé. Ela arriscou tudo para salvar seu povo, confiando na providência divina. Ester nos mostra que, mesmo em situações de grande perigo, a fé e a coragem podem trazer livramento e bênçãos. Essas 3 histórias, Abraão, Jó e Ester,
nos oferecem lições profundas sobre fé, perseverança e coragem. Que seus testemunhos continuem a inspirar e fortalecer nossa fé em Deus em todas as circunstâncias da vida.